Então, uma boa noite a todos. Normalmente nós começamos com uma prece, mas hoje eu vou tomar a liberdade de iniciar fazendo uma leitura. Nós estamos em plena época natalina, bombardeados aí por ofertas, Black Friday, né? Natal chegando, 13º saindo. Então, essa loucura que fica o comércio. E, por isso, eu aproveitei e trouxe para vocês algo aqui que é muito interessante, que é do livro Momentos com Chico Xavier. E tem uma passagem chamada O Supérfluo e o Necessário. E eu acho que vem muito a calhar nessa época. O supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros somente um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais educados, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz mais bonita, outros apenas conseguir falar. Uns queriam silêncio, outros poder ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Ok? Então fica como uma prece para que possamos refletir nessa época, às vezes, em que o materialismo fica exacerbado, né? O consumo cresce muito nesse último mês do ano. Alguns avisos da casa. Então, a fluidoterapia. Quem quiser iniciar fluidoterapia, agora só no ano que vem. Então, a partir do dia 21 de janeiro de 2025, vão iniciar o atendimento da fluidoterapia. Quem ainda está sendo atendido, continuamos, mas não iniciam novos grupos, né? Os novos grupos só no dia 21 de janeiro. Também um aviso em relação ao bazar. O bazar está aberto, com obras de artesanato, toalhas de copa, né? Então, vários materiais. Na última sala, do lado esquerdo, onde é a sala de costura, seguindo aquele corredor entre a livraria e a biblioteca até o final. E nossas palestras aqui irão até o dia 17/12. Então, 17/12 é uma terça-feira, vai ser o último dia das palestras. E depois retornamos no dia 7 de janeiro, que também é uma terça-feira. Então, 7 de janeiro à tarde e à noite já vai ter palestra, a partir do dia 7. Então, entre esses dias, aí do dia 18 até o dia 6 de janeiro, não teremos atividade aqui no Centro Espírita. Entramos em recesso, ok? Muito bem, então vamos conversar um pouco sobre esse tema que nos foi passado, sobre consequências morais das escolhas que fazemos. Esse tema foi passado pela assessoria e é um tema muito interessante, no sentido de que nos alerta para algumas coisas que nós normalmente fazemos e com consequências lá na frente. Então, às vezes, uma escolha melhor ajuda bastante. Lá no 9º livro do Novo Testamento, no livro de Gálatas, existe essa frase: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aqui diz tudo
sobre as escolhas que fazemos. Então, você plantou erva daninha, você vai colher erva daninha. Você plantou um cereal, um milho, você vai colher o milho. Né? Então, aquilo que plantarmos na nossa vida, durante o transcorrer desse espaço de vida que estamos passando agora, nessa encarnação, nós iremos colher. Né? Muitas vezes, nessa vida ainda, principalmente nessa vida, ou até, quiçá, numa outra encarnação. No Espiritismo, a ideia de que nossas escolhas têm consequências morais, ela está muito ligada à lei da causa e efeito, que muitos chamam de karma. Karma com K, né? Só que, já vamos ver à frente, o próprio Allan Kardec nunca citou esse termo karma. Ele é muito usado no Oriente, né? As religiões orientais utilizam bastante esse termo karma. Mas, aqui, no Espiritismo, não utilizamos o karma, e sim a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito estabelece que toda ação gera uma reação, ou seja, tudo que plantamos, iremos colher. Essa ação e reação, ela está ligada, vocês, na época lá, na minha época era científico, né? Agora é ensino médio. Mas quando estudamos lá a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Se eu der um pulo aqui, na hora que eu dei o pulo, por incrível que pareça, a Terra me puxou, mas eu puxei a Terra também. Se eu falar, que loucura, como é que esse... Está certo que é meio gordo, né? Mas vai puxar a Terra também, e ação gravitacional, 2 corpos, teria, só que é imperceptível, frente ao tamanho do globo terrestre. Mas é ação e reação, né? Então, isso sempre está ocorrendo. Ou seja, tudo que plantamos, vamos colher. Aqui tem é interessante, talvez quem esteja lá atrás, só para entender, tem parece um monge budista, né? E ele está encostando aqui numa laje, uma lajota. E essa lajota vai derrubando as outras. Como aquela brincadeira que fazíamos com as pecinhas de dominó, que vão derrubando uma atrás da outra. E isso que acontece, ação e reação. Bateu aqui, a vida pode dar muitas voltas, mas de repente, aquilo que você fez lá atrás, pode te machucar lá na frente. Então, uma lajota maior pode cair em cima ali do nosso mongezinho budista, né? Então, é mais ou menos por aí, ação e reação. Voltas que a vida dá. E aquilo que eu lhes comentei, a lei do karma é uma lei muito contraditória, vingativa, né? E fatalista. O seu princípio apoia-se no olho por olho, dente por dente. Então, algo muito radical, né? Por isso que Kardec nunca utilizou. Nenhum dos orientadores espirituais que auxiliaram a confecção de toda a literatura espírita de Kardec, kardecista, nenhum citou esse termo karma, né? Então, por isso, não utilizamos o termo karma. E as escolhas que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida, passamos nesse planeta de provas e expiações, então vão moldando o nosso caráter e vão influenciando o crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, vamos melhorando com o aprendizado. Cada experiência que você passa, pode ser positiva ou negativa, é uma oportunidade, então, de aprendizado e de crescimento. E tudo que você faz, você fez uma escolha. Desde a hora que você levantou. A hora que você levantou, você escolheu, vou primeiro no banheiro ou vou primeiro tomar um remédio? Vou primeiro fazer o café
eu vou primeiro lavar o rosto. E vai por aí fora. Se vive de escolhas. Você escolhe entre vir aqui no centro espírita ou não. Você escolhe entre uma religião ou outra, né? Então, vivemos de escolha durante todo o nosso cotidiano aí, e toda a nossa vida. Então, se pode aceitar ou ignorar, pode ir ou ficar, tudo são escolhas. E essa evolução espiritual, essa ascensão que nós estamos tendo, ela segue um caminho e vai da animalidade para a angelitude. Então, nós vamos evoluindo do animal para o anjo, para um espírito muito puro, né? E esse é o nosso caminho. E aqui nós vemos a influência muito grande da materialidade para esse lado aqui em amarelo. Então, muito pelo material. Acreditamos e damos uma importância muito grande ao material. É muito mais importante, às vezes, você trocar de carro do que você se dedicar a um estudo dentro de uma filosofia, dentro de uma doutrina, né? Então, um exemplo. A influência da lei de causa e efeito aqui é muito maior. Faz, já acha que já vai ter que dar um resultado. A própria ignorância, a irresponsabilidade nessa faixa é muito grande. Você não tem a responsabilidade dos atos que pratica muitas vezes. É o que acontecia, se nós pegarmos aqui no estágio 0, são os seres, os homens da caverna, né? O Neandertal, lá atrás, a vida deles era sobreviver, né? Eram atacados, havia lutas entre grupos, não tinham condições de se defender muitas vezes, né? Daí foi crescendo, melhorando daí para frente. E também o empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é aquele indivíduo que só acredita no que vê. Eu sei que essa mesa está aqui porque eu consigo tocar nela. Ela está aqui. Então, isso é empirismo. E você não acreditar naquilo que você não vê. Mas você não vê as ondas de rádio, as ondas de televisão, e elas estão chegando, você não enxerga. Você não vê o ar que você respira, mas ele está aí. A hora que você tirar, aí você vai perceber. Na hora que você sentir a falta desse ar, aí você percebe. Então, não necessariamente você tem que ver para... só acredito se ver, se tocar. E do outro lado, do lado da angelitude, então nós temos aqui muito mais exacerbada a espiritualidade, a influência da lei de amor, então muito mais o reconhecimento da amorosidade, do conhecimento, da sabedoria, e a responsabilidade que é muito maior. Então, somos muito mais responsáveis tendendo para esse lado. Ou seja, a nossa evolução espiritual, ela vai por sucessivas encarnações, numa progressão infinita e nunca retroativa. Nunca ela volta. Ou seja, a tua existência hoje, a tua encarnação hoje, é muito melhor do que a anterior. E a próxima vai ser muito melhor. Então, é dessa maneira que o Espiritismo explica essa ascensão espiritual. E não, quando a gente fala vai ser muito melhor, não pense no material. Pense no teu crescimento espiritual. Eu já disse em outras vezes aqui em palestra, pode ser que uma outra encarnação você vai cair lá na Etiópia, numa região difícil, com fome, só que para o teu crescimento espiritual é muito melhor você passar por lá. Entendeu? Você vai crescer muito mais.
Então, esse lado que nós temos que ver nesse crescimento, nessa evolução espiritual. E as escolhas, então, vão nos ajudando a crescer espiritualmente. E vão ajudando através da responsabilidade, por exemplo. Então, a vida que nós estamos experimentando. Atualmente estamos num mundo de provas e expiações. Estamos passando por, muitas vezes, por dificuldades, por doenças, pela perda de parentes, perda de amigos. Aí a gente normalmente procura algo que dê retorno. E a casa espírita dá esse retorno. Essa responsabilidade vai aumentando também com o tempo, com a idade. Vocês aqui, né, eu sou mais velho do que uma grande parte aqui de vocês, mas eu, quando eu tinha 18, 19 anos, eu dava cavalinho de pau com o meu Fusca 69. Né? Era só dar uma garoada, tinha que garoar, senão ele podia capotar. Então a pista tinha que estar meio úmida. E você vinha e, olha a irresponsabilidade. Olha o que podia acontecer, não para mim, só para outros, né? Pessoas que estavam no caminho. E a gente fazia isso, irresponsabilidade. E com o tempo, você melhora, você vai crescendo. Então, essa vida que experimentamos é para adquirir conhecimento e responsabilidade. O aprendizado, né, com decisões, mesmo que decisões ruins, vão trazendo benefícios de crescimento. Aqui, principalmente, vamos pegar, já que é aprendizado, educação. Né? Você teve chance de estudar, né? Pode progredir dentro dos estudos, universidades públicas que o Brasil dispõe, mas muitas vezes você preferia ficar jogando bola lá na rua, né? Ficar brincando, em vez de se dedicar aos estudos, como deveria. Então, com decisões ruins, muitas vezes, a pessoa não ascendeu, não cresceu, né? Podia estar numa situação ainda melhor, de conhecimento, materialmente também. Então, é o aprendizado. Então, temos possibilidade de ter a liberdade de escolher aquilo que queremos. Então, se pode estar numa situação melhor ou pior. Então, aí seria essa liberdade de escolha. Escolhas éticas entre o prazer e os preceitos morais. Né? Jovem também, muitas vezes, devido a uma traição dentro do casamento. Né? E essa traição vai trazer consequências. Então, está indo contra os preceitos morais. Não deveria fazer aquilo e fez. Então, é a escolha ética. Faltou uma escolha melhor, pensar um pouco melhor. Né? A busca por um propósito. Sempre estamos procurando a felicidade. E isso é ótimo. Né? O próprio Espiritismo. É a busca pela felicidade, pelo amor. Só que qual o propósito e como que você vai chegar a essa felicidade? Esse é o grande diferencial. Por quê? Você pode encontrar essa felicidade, entre aspas, para você, desviando, por exemplo, recursos de uma empresa. Olha que absurdo. Né? Estava lendo agora, no finalzinho da tarde, em Matinhos, cidade da orla aqui do Paraná, desviaram recursos durante as festividades de aniversário da cidade, que foi lá na metade do ano. Desviaram não sei quantos milhões. Está certo isso? Óbvio que não. Então, procuraram uma felicidade que não traz aí, não tem o porquê. Né? E, para ajudar a crescer, nós temos que seguir algumas leis morais. E essas leis morais funcionam como uma bússola. O que devemos fazer?
qual que é o mais correto? Então, é a bússola para ir ao destino certo, ao destino que procuramos. E essas leis morais, elas estão lá no livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias. Então, como que o universo surgiu, como que o sistema solar apareceu, a Terra, os seres vivos. Para vocês terem uma ideia, a evolução já é tratada nessa parte, a evolução dos animais. E Darwin e Kardec viveram mais ou menos contemporâneos. Então, há uma informação no Livro dos Espíritos a respeito da evolução animal. Também. Na segunda parte, trata do mundo dos espíritos. Então, a comunicabilidade entre o nosso mundo material com o mundo espiritual. Então, como que é feita essa comunicação? O que é mediunidade? Como que ela se desenvolve? Todos nós temos mediunidade. Alguns, muito. Se manifesta muito facilmente, a ponto de verem o espírito como nós vemos os encarnados. Né? Chico Xavier tinha isso, o professor Amauri, aqui em Curitiba, também tinha. Ele estava andando, às vezes ele ia desviar, mas não, era um espírito. Né? É esse ponto. Das leis morais, aí é o principal que nós vamos explorar. E é a principal parte do Livro dos Espíritos. Essa é dos 4 itens, sem dúvida, é o que deve ser mais estudado. E das esperanças e consolações, para onde vamos, o céu e o inferno. Né? E é tão importante o Livro dos Espíritos, eu cuido da biblioteca, né? E na biblioteca, muitas vezes, o pessoal chega perguntando qual que é o livro indicado. Então, tem vários, muitos livros bons. Mas, se você quer iniciar, inicie com o Livro dos Espíritos. Tem um livro antes ainda, que de Kardec também, é o que é o Espiritismo, mais fininho. Mas o melhor, o que nós sempre recomendamos, é o Livro dos Espíritos. E ele é tão importante que ele originou 4 outros livros a partir dessas partes aqui que eu falei. Então, das causas primárias, deu origem ao livro A Gênese, tratando sobre aquilo que falei, universo, mundos, né? Desenvolvimento da vida na Terra, evolução, etc. Do mundo dos espíritos, derivou o Livro dos Médiuns. Então, tratando sobre essa comunicação com o mundo espiritual. Das leis morais, originou-se o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um Novo Testamento sob a ótica espírita. Muito mais fácil de ler, muito mais fácil de compreender. Se você pegar a Bíblia é difícil. Né? Um calhamaço de folhas para ler aquele Velho Testamento é história, né? Mas é muito difícil ler tudo aquilo. E quando até você chegar no melhor, que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação é muito mais fácil, muito mais simples de entender, né? E por último, das esperanças e consolações, ele deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Existe céu? Existe inferno? Existe o diabo, o braseiro lá te cutucando? Não. Isso está dentro de nós mesmo, nós que fazemos. Né? Então, por isso, o Livro dos Espíritos é o principal. É aquilo que nós devemos ler, sem dúvida. Todos têm que ler, conhecer esse livro. Kardec, quando falando das leis, então nós temos as leis
todas as leis da natureza são leis divinas. Quando se fala em leis da natureza, são as leis físicas, né? Abrange as leis físicas, e também abrange as leis morais. Então, quando falamos de leis físicas, é a lei que pega todas as ciências da natureza, química, física, biologia, né? Então, abrange todas essas leis, Deus é o autor delas. Mas como assim? Ora, é muito simples. Vamos pegar, por exemplo, o universo, né? Olha a perfeição que é o universo. Com planetas girando em órbita exata, não desviam, um não bate no outro. É perfeito, né? Cálculo exato. Se pega a natureza, olha a simetria de uma flor, o desenho de uma flor, que se repete naquela espécie, todas iguais, seguindo uma simetria exata. Então é algo fantástico, que só a autoria só pode ser divina. E também, além dessas leis físicas, as leis morais. Essas, muito mais difíceis para nós entendermos, né? Porque elas não são como leis físicas, que são matemáticas, né? Aqui é diferente, são as leis morais. E essas leis morais, no livro dos Espíritos, são divididas em 10 leis. Não se preocupem, não vou falar de cada uma delas, não. Porque cada uma delas merece pelo menos toda uma explanação aqui, cada uma delas. Vamos apenas lembrá-las, né? Então, a lei de adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição. Da destruição, muita gente se assusta quando nós falamos que, por exemplo, as guerras. As guerras, muitas vezes, foram necessárias no mundo, né? Se pegarmos a Segunda Guerra Mundial, quanta evolução, como evoluiu. O desenvolvimento de antibiótico, o desenvolvimento da tecnologia em termos de eletrônica, né? Todo um crescimento. E foi infelizmente, através de da perda de muitas vidas também, né? A lei da sociedade, precisamos viver em sociedade, a lei do progresso, da igualdade, da liberdade, e, por último, a lei da justiça, amor e caridade. Então, essas são as 10 leis. Aquela figura ali é a capa de um livro, parte da capa de um livro do Divaldo Franco, e o livro se chama Leis Morais da Vida, né? Então, é um livro interessante e fala sobre as leis morais aí. Então, essas leis morais são muito importantes para o Espiritismo. E elas dão a importância para o estudo dessa doutrina, né? Porque você agindo de acordo com as leis morais, contribui para o seu aprimoramento e para a construção de um mundo melhor também. Então, nós estamos crescendo, aplicando essas leis, estamos melhorando. Não só a tua vida, como a vida de todos os seus, né? Então, vai havendo uma melhora significativa. Já falei, acho que em outras vezes, mas para quem às vezes tem um pouquinho de dificuldade de ler, tem que pegar óculos para ler o Livro dos Espíritos, agora existe uma edição com letras gigantes. Então, um pouquinho mais grosso, mas facilita bastante. Eu comprei, né? Não que eu precise, mas já vamos prevenir, já ter um com letras maiores, né? E agora vamos falar um pouquinho, começar a tratar dessa parte da moral. Ali, vocês, quando fizeram uma grande parte daqui, veio da Igreja Católica. Eu vim da Igreja Católica. Primeira comunhão, então fazer o catecismo, né? Isso lá, o meu foi na década de 60 e tanto, né? Década de 60, lá no norte do Paraná, em Campo Mourão. E lá o que era dito? Olhe, se você fizer errado, Deus vai se vingar de você. Deus vai te castigar.
Então era muito colocado esse Deus vingativo, um Deus bravo. Olha o semblante do Deus. Coitadinho ali do anjo, ó, tá assustado. Esse outro aqui está meio escuro, mas também assustados com aquele Deus. Então, um Deus vingativo, né? Um Deus muito brabo. E isso que nos foi passado durante muito tempo. Moisés mesmo citava esse Deus vingativo. Mas foi para aquela época. E outro modo muito errado era esse Deus antropomórfico que nós temos ali. Vocês se lembram? Várias passagens existem. É dito, Deus criou o homem à sua imagem. O homem seria parecido com Deus. Não foi isso. Foi o homem que criou Deus com o semblante humano. É o contrário. Nós que criamos esse Deus ali, dessa maneira. E, para aquela época, era um Deus brabo, um Deus vingativo. Né? Será que essas leis divinas, essas leis maravilhosas, iam ser feitas por um Deus bravo, vingativo? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Bom? Então aqui, Deus jamais nos pune. Deus nunca castiga. E suas leis não são e nunca foram de natureza punitiva. Na visão espírita, a justiça divina não é vista como um castigo, mas como uma consequência natural de nossas escolhas. Nós que escolhemos passar por isso. Depende de nós, não vem de Deus, de maneira nenhuma. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Olha o termo, provas. Está passando por provas. Está passando por expiações. Expiações são dificuldades. Né? Temos que passar por isso. No próprio livro O Céu e o Inferno, Kardec cita o lado da reencarnação. Muitas vezes ouvimos falar que a reencarnação é um processo punitivo. Ele está assim porque ele está pagando aquilo que ele fez. Às vezes pode ser, mas não podemos considerar sempre isso, de maneira nenhuma. Então, no movimento espírita, defende-se esse mito, de que todo sofrimento do presente é fruto de atos errados do passado. Entretanto, no capítulo 5 do livro Céu e Inferno, Kardec diz categoricamente que o sofrimento atual é apenas resultado da imperfeição de que ainda não nos livramos, e não necessariamente de atos errados do passado, do pretérito. Não necessariamente. Não precisa ser. Nós temos que passar por aquilo. Então, vamos passar. Né? O sofrimento. Muitas vezes, puxa, mas por que eu estou sofrendo? A perda de um filho é um sofrimento tremendo. Né? Por que passar por isso? Por que Deus deixou acontecer isso? Então fica esse lado de começam até a negar, às vezes, a existência de Deus. Chega a esse ponto, aquele desespero na hora da perda de um ente querido. Então temos que ver que o sofrimento é inerente a essa nossa imperfeição. Ou seja, o orgulhoso sofre as consequências do orgulho, o egoísta sofre os efeitos do egoísmo, mas que fique bem claro, ninguém reencarna para passar pela lei do olho por olho, dente por dente. Aquela lei criada lá, século XVIII, com século XXI, então, quantos séculos ali? 4.000 anos, praticamente. Então, há 4.000 anos já se falava do olho por olho, dente por dente, mas não é por aí. Nem toda passagem, sofrimento que você está tendo, necessariamente é o olho por olho, dente por dente. Não, de maneira nenhuma. O sofrimento, então, Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca,
Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento porque se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para a sua purificação e para acelerar o seu adiantamento. Então, o indivíduo tem uma doença grave, né? Eu tive câncer, por enquanto não voltou, já está há algum tempo, quase uma década nisso, não voltou, espero que não volte tão logo, né? Mas tinha que passar por isso, e às vezes não conseguimos passar, uma hora ou outra algo vai nos levar, temos que passar por isso, mas temos que ver esse lado, são provas escolhidas pelo Espírito. Entenderam? Chico Xavier tem uma passagem muito interessante, que conta a história de um garoto pequeno ainda, já infante, né? E esse garoto, ele não tinha os dois braços. E surgiu uma doença, e essa doença fez com que os médicos falassem para a mãe, vai ter que amputar as duas perninhas. A mãe desesperada. E a mãe procurou Chico Xavier. Ela chegou para o Chico e explicou para ele, olha, ele já não tem dois braços, agora vão tirar as duas perninhas dele. Então, algo muito triste. E Chico Xavier teve a comunicação já do espírito guia, Emmanuel, e Emmanuel falou para ele, não, Chico, aqui é um problema muito grave. Esse garoto, ele já está na sua 9ª ou 10ª décima passagem na Terra, e todas as anteriores, essas 9 anteriores, ele se suicidou. E agora, nessa encarnação, ele já pensou em se jogar no rio, porque ele não tinha os bracinhos, não podia brincar, e ele já tinha pensado em ir na beira do rio se jogar para se afogar. Qual foi a solução? Uma doença, alguma coisa que fez com que houvesse a retirada das perninhas desse garoto. E com isso, ele vai aprender. Então, é uma passagem difícil, é um sofrimento para os pais, para o garoto, mas ele tem que passar por isso. Então, é uma história muito pungente, né? Sobre provas escolhidas. E ainda falando sobre a progressão espiritual, né? Nós temos lá que a questão 115, quando colocamos LE, é Livro dos Espíritos. Então, passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa ao seu destino. Outros só suportam murmurando, reclamando, e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, temos que aceitar aquela prova. Temos que passar por aquilo. Então, vamos lá, né? É difícil, mas temos que passar por aquilo para a nossa progressão espiritual. E eu fiz aqui uma analogia, não fui eu fiz uma leitura no site O Consolador, e lá tem o Consolador existia em forma de revista, né, impressa, agora existe em forma de site, e é kardecista, é muito bom, textos excelentes, é só você colocar lá, O Consolador, né? E tem essa analogia que foi feita, que eu achei muito interessante, e trouxe para vocês, fiz uma montagem daí sobre isso. Então, nós somos um barco, e esse barco está no rio da vida, né? Então, o rio da vida, percorrendo toda uma trajetória, para chegarmos a um destino final, né? E toda essa viagem, esse caminho, então nós vamos seguir aqui para ver as escolhas que temos que fazer. Então, estamos nós ali no barco.
Esse barco é um barco que foi feito, está sendo feito a machadadas, um barco rústico, né? Como aqueles barcos que os indígenas faziam antigamente, né? Então, um barco muito rústico. Você que vai talhar esse barco para a sua trajetória no rio da vida. Se você não fizer um barco muito bem trabalhado, muito bem liso, ele não vai deslizar direito, né? Então, começa por aí. Então, depende dos atos que nós praticamos para que esse barco consiga navegar melhor. Nos cabe remar no sentido que desejamos. Você que vai escolher. Isso é a vida tua. Você que escolhe para que lado que você deve ir. A escolha é toda sua. Sujeitando-nos a avançar devagar ou remando com mais força, com mais energia, mais velozmente nós podemos chegar lá. E podemos jogar a qualquer momento lastros desse barco para que nossa caminhada seja melhor. Então, esses lastros são lastros, pode ser de culpa, pode ser do egoísmo, pode ser da materialidade excessiva. Então, vamos jogando fora, que o nosso barco vai navegar muito melhor, né? Temos uma navegação muito mais tranquila. E o rio? O rio é a vida. Então, você pode ir contra ou a favor das correntezas. Ora, uma correnteza mais forte pode auxiliar você, pode ajudar na sua vida. Seguir rios de percurso mais longo, dar mais voltas, às vezes fica dando volta numa mesma região e não sai daquele lugar. Essa é a nossa vida, é ou não é? Às vezes ficamos dando volta sem praticamente sair do lugar. Podemos escolher águas mais ou menos caudalosas, mais agitadas, menos agitadas. Às vezes é preciso passar por dificuldades. Então, são essas águas difíceis que vamos passar. E a direção, sempre, desse barco, é sempre nós. Então, nós que vamos determinar a direção. Você que é dono do leme, do remo, para direcionar o barco para onde deve ir. Então, a vida, quem vai direcionar é você, em grande parte, a maior parte das vezes. E, finalmente, o destino. Então, o destino que pretendemos atingir. E esse nosso destino, ele não está todo a rota certinha traçada. Ela está tracejada. Ó, você tem que sair daqui e tem que chegar lá, na tua vida. Isso foi feito lá, antes da tua encarnação, né? Antes de você encarnar, já foi determinado. Agora, nesse caminho, ela pode ser tracejada. É que como você sai daqui, de repente encontra um problema, caiu uma barreira, como vive caindo barreira aqui na 277, indo para o litoral, você tem que ir dar a volta maior, vai por Guaratuba, né? Então, é por aí, a rota tem que atingir lá, mas eu posso, muitas vezes, tem que dar muitas voltas, né? Essa trajetória, então, pode ser desviada e nós que vamos determinar esse desvio. Se pode ou não seguir. E, após navegarmos por muitos rios e mares da vida, o destino que nos aguarda é aquele porto, né? Então, o porto da sabedoria e da pureza espiritual. Então, nós vamos chegar lá, ó, no espírito puro. Então, no final, chegaremos a uma situação muito melhor. É aquele espírito que vai ajudar os outros, que vai ajudar como Jesus ajuda hoje o planeta Terra. É mais ou menos por esse caminho. Todos nós estamos indo por esse caminho, né? Então, vamos lá. Essa evolução intelectual e moral, então o homem começa a se conhecer e vai sentindo a necessidade cada vez maior de se transformar.
Então, nós estamos hoje num estágio que vemos a necessidade de transformação. Por isso que está vindo, a gente vem ao centro espírita também. É a procura por uma resposta melhor. Né? Então, estamos procurando para nos transformar para o melhor. Então, é uma necessidade. Intelectualmente, já estamos muito avançados. Né? Pensem, há anos atrás, eu, quando era garoto, só tinha rádio. E rádio a válvula ainda. Se ligava, tinha que esperar esquentar, né? A válvula, que daí começava a tocar. E hoje, olha a tecnologia que estamos. Isso aqui, então, isso aqui é uma loucura, né? Tudo, está tudo às suas mãos. É telefone, é calculadora, passa texto, imagem, máquina fotográfica, vídeo, faz tudo. Tudo a ponto de ser assustador. As crianças hoje, os pais estão tendo dificuldade, muitas vezes, de tirar a telinha da mão dos pequenos. Aí, né? Então, é um problema. Mas evoluímos muito aqui. E evoluímos muito pouco na moral. Então, falta evoluir muito aqui para atingir essa evolução, essa ascensão espiritual aí que desejamos. E aqui tem um dado interessante. Temos que evoluir intelectualmente. A inteligência, a sabedoria. E você veja que interessante esse trabalho aqui. É um trabalho recente, que está lá no fundo, não vai enxergar, mas eu explico. Ele mostra que os espíritas, né, têm a maior quantidade de pessoas com escolaridade adiantada. Aqui está superior completo. Dentre todas as outras, católico, pentecostal, não pentecostal, matriz africana, ateus e outras, quem tem o maior índice de escolaridade são os espíritas. Interessante isso. Então, está muito ligado a isso aqui, ó. Intelectual e moralmente desenvolvidos. Né? E essas escolhas estão muito ligadas ao autoconhecimento. E isso está no Livro dos Espíritos também. Então, a questão 919, a pergunta feita aos orientadores espirituais foi: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta veio dos espíritos que um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nós não estamos nos conhecendo ainda suficientemente. Então, conhece-te a ti mesmo. E quem que falou isso? O nosso amigo Sócrates. Segundo grande maioria dos autores sobre filosofia, teria sido dito por Sócrates. Alguns discordam. Falam que essa mensagem já estava no oráculo de Delfos e Sócrates simplesmente usou dela. Né? E o que diz a frase completa? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procura não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então, procura dentro de ti. É dentro de ti que está o céu, que está o inferno. Né? Então, temos que pensar dessa maneira. E, para descontrair um pouco, tem uma tirinha muitos aqui lembram da Mafalda, né? E está lá a Mafalda pensando nessa frase: conhece-te a ti mesmo. E ela pensando, bom conselho. Mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. Né? Então, o que ela quer dizer? Não, vou deixar isso parado por enquanto. E quantos de nós estamos nessa mesma situação? De não nos conhecermos a nós mesmos. Está na situação ali da tirinha da Mafalda. Então, o processo de autoconhecimento, ele demanda disciplina, estudo, reflexão, e quem mais traz isso
positivamente, é a doutrina espírita. Então, muita disciplina, muito estudo e muita reflexão. E por isso que nós temos 2 cursos, né? E esses cursos são desenvolvidos para o crescimento e o conhecimento melhor da doutrina espírita também. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec cita também: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então você vai vendo o que você fez de errado no passado e procurando melhorar. Então é um processo contínuo de reforma, uma reforma íntima e de autoconhecimento que vai propiciar a nossa melhora. E, como eu citei, o Centro Espírita Luz Eterna tem 2 cursos, né? O curso PBDE, que é o Programa Básico de Doutrina Espírita, então o Programa Básico de Doutrina Espírita, e tem o COEM. COEM é Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Só que, eu quero fazer o COEM. Não, primeiro tem que fazer o PBDE, né? Porque aqui já é desenvolvimento da sua mediunidade, então tem que ter um conhecimento básico, por isso o Programa Básico de Doutrina Espírita. Então passa por esse e depois vai para o COEM. Uma vez por semana, você pode escolher à tarde ou à noite, de acordo com a sua disponibilidade. Então esse curso é muito bom. Fiz o PBDE, fiz 2 vezes, né? Uma vez não completei, daí depois que me aposentei, voltei a fazê-lo, depois o COEM. São excelentes. Então essa reforma íntima, quando que eu devo fazer? Então, o quanto antes, temos que melhorar. Estamos caminhando e precisamos, na nossa evolução espiritual, ter uma melhora, né? E quanto antes, melhor. E fica aqui algumas reflexões para a gente aprofundar, né? Como as escolhas que eu faço hoje podem influenciar o meu futuro. Então, mudanças que eu faço hoje que podem melhorar o meu futuro. Eu sempre brinco, falo sobre os vizinhos, né? E é importante uma relação boa. Às vezes, brigou com o vizinho, vamos reatar, agora final de ano, festas natalinas. Então, olha que oportunidade boa. Então, é uma escolha de fazer agora para ter um futuro mais tranquilo com aquele vizinho. É um exemplo simples, mas quais são os valores que guiam as minhas escolhas? Então, que valores que eu tenho? Eles são certos? São os mais adequados? Então, vamos nos conscientizarmos. Por isso que a reforma é íntima, é sua, é de dentro de você. Como posso utilizar o Espiritismo para me ajudar a tomar decisões mais conscientes? Então, o Espiritismo vai trazer a resposta, né? Através de suas leis morais, através de todo o conhecimento, através de exemplos que mostram que é o caminho mais adequado. Santo Agostinho viveu lá em torno de 400 anos depois de Cristo, então muito tempo atrás, né? Mas ele foi muito importante na igreja, ele trouxe várias contribuições. Mas Santo Agostinho volta a aparecer como espírito agora, 1400 anos depois, em 1861. Olha aqui, 430, e ele faz comunicações espirituais na época de Kardec, inclusive no grupo que estava Kardec. E numa dessas comunicações, ele fala algo muito interessante, e que outros colegas já comentaram aqui, que é esse aqui, Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever.
se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, vamos, antes de dormir principalmente, né? Pensa aquele teu dia. O que eu fiz de bom? E o que eu poderia ter feito para melhorar? Destratei alguém? Fui grosso? Volta lá no dia seguinte. Oh, desculpe, queria falar. Estava com a cabeça meio quente, no serviço, na família, seus pares. Né? Então, vamos reformar, vamos mudar isso aí. Cristo já nos disse que a cada um será dado segundo suas obras. Boas obras, você terá benefícios. Então, mensagem maior do que essa. Né? E a finalidade nossa, que é a finalidade da lei maior, divina, é a perfeição do Espírito. Estamos caminhando para melhorar. Aquilo que eu falei aí no início, estamos cada vez melhores. Estamos caminhando para essa melhora. E só depende de nós transformar esse mundo belíssimo, mas um mundo ainda melhor e de mais amor. Né? Parece que vai acabar, mas ainda não acabou. Tem mais um slide. Daí eu termino. Esse Jorge Essen também participa daquele site que eu comentei do Consolador. E para encerrar, então, essa frase eu achei que cabe muito bem. Fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para ser felizes. Portanto, ainda que diante de todas as dores e sofrimentos, devemos encará-los com amor. É difícil? Claro que é. Como é que eu vou entender uma doença, um sofrimento muito grande, como amor, um ato de amor? Mas é. E é assim que nós devemos interpretá-lo. Tá ok? Encerrando agora os livros que eu utilizei, né? O livro dos Espíritos, temas polêmicos do século XXI, de um espírita lá de Florianópolis, Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar e as leis morais na atualidade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Como é a minha última apresentação nesse ano, um Feliz Natal para todos, sejam muito felizes e um bom 2025. E não esqueça, o Centro Espírita, até dia 17 de dezembro, teremos atividades. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Valeu.